Galera, é isso aí. Então vamos pro nosso episódio de hoje, nossos relatos que estão esperando. Vamos então pro nosso relato de hoje, que é um oferecimento da nossa querida amiga Lígia, que está apoiando a gente. Fala aí, Lígia. Oi, Lucas. Meu nome é Lígia, participo da Central de Além e eu queria que você passasse hoje de novo o episódio da Mar, que como ela trabalha em hospital como eu gostei mais desse episódio e senti mais uma conexão com ele, porque a gente entende esse tipo de coisa. Então eu queria que você passasse de novo o episódio da Mar. De novo, eu não lembro. A Má já foi? Agora eu não lembro, hein? Eu tenho um outro Tamar aqui. Vamos ver. Má 2. Vamos ouvir então. Boa tarde, Zoucas. Boa tarde, pessoal da Central do Além. Quero mandar um beijo pro grupo do WhatsApp Central do Além. Também para os relatos do Além lá no Instagram. A gente acompanha, é muito bacana e tem casos muito legais, tá? Eu sou a Marcela, como eu havia dito há um áudio atrás, eu trabalho em hospital, então tenho alguns relatos dentro e fora de hospital. Hoje eu vim contar um relato de dentro do hospital. Galerinha, no meu ponto de vista, na minha visão, é o caso mais punk pra mim, porque eu contei a do Billy, né? Porém, a história do Billy, como foi a primeira, me marcou. Mas essa pra mim foi a mais chocante porque se materializou em papel. Então eu tenho a foto. E isso pra Cadê? mim foi uma coisa de. Sabe aquela pessoa que tem que ver pra crer? Então, eu era meio assim. E depois disso eu falei, não, é real que existe algo além e tô aqui pra contar isso pra vocês. Bom, eu trabalho em hospital, então eu cheguei para pegar plantão um certo dia. E nesse dia que eu cheguei para pegar plantão, eu cheguei um pouco atrasada, eu cheguei por volta de umas 7h20. E lá era o seguinte, o enfermeiro pegava plantão com o enfermeiro do noturno, então os dois enfermeiros passavam de leito em leito, e depois o enfermeiro do dia passava pra gente o que tinha que ser feito. Olha, aquele leito que vai ficar com você vai fazer isso, isso e isso. Então não tinha isso de passar de técnico para técnico, era o enfermeiro que passava pra gente, e quem passava de leito em leito era ambos os enfermeiros, da noite e o da manhã. Então eu cheguei, isso já tinha acontecido, e aí minha enfermeira falou assim: olha, você vai ficar com leito tal, e ela começou a passar os leitos que eu tinha que ficar. Quando ela estava terminando de me passar o que tinha que ser feito, a gente ouviu assim, código azul. E código azul na área da saúde é parada cardíaca. Então começou aquele corre-corre. Era em um dos pacientes que eu ia ficar, era uma senhora. E aí a gente chegou, começou massagem cardíaca, medicação, adrenalina, tudo que podia e que não podia pra gente voltar essa senhora. E a gente ficou cerca de uns 40 minutos ali e a gente não conseguiu retomar. Ela já era uma paciente com DPOC, que era problema pulmonar. Ela já usava cilindro e catéter de O2 em casa. Já tinha tido complicações pelo Covid, mas passou a fase do Covid, ela estava bem. Porém, ela já tinha essa DPOC, que é um problema de pegar saturação do pulmão, enfim. Então, ela vivia internando e tendo alta. E dessa vez ela teve uma parada, a gente não conseguiu reverter. A gente ficou cerca de uns 40 minutos ali. Quando o doutor constatou a hora do óbito, o que, que acontece? Ele roda um eletrocardiograma para saber batidas do coração, no qual dá sem traçado, dá uma linha reta. E ele bate ali o martelo a hora do óbito, quando ele faz esse eletro. Quando a gente vai descer o corpo para o necrotério, nós da enfermagem fizemos mais um eletro. Por que, que tem que fazer? Para constatar, para comparar com o do médico, que realmente não tem batimento cardíaco e nem nada. Então, nesse processo, até a gente descer o corpo pro necrotério, a gente tira todos os dispositivos, aparelho de pressão, aparelho de saturação, que é o oxímetro, eletrodo que está grudado no paciente, acesso venoso, dispositivo a gente tira. Então, ela veio a óbito, o paciente veio a óbito, fechamos o leito pelo biombo e como era minha paciente, eu fiquei retirando essas coisas. Então, eu fiquei retirando tudo que a gente retira para poder ir pro necrotério. Colega seu só ajuda caso você precise tamponar, algo do tipo. Mas nesse caso, ela tinha o pessoal da funerária que era paga, então eles iam fazer esse processo aí. Então era só pra gente descer mesmo o corpo pro necrotério, porque os filhos estavam esperando liberação. Eu comecei a tirar os dispositivos, eu estava sozinha. E aí eu comecei a vir assim na minha cabeça em forma de pensamento: vocês deixaram eu morrer. Vocês deixaram eu morrer. E eu comecei a responder esse pensamento. Eu falei: não, vó, a gente não deixou a senhora morrer, a gente tentou. A morte é uma coisa que é a única certeza que a gente tem, que todo mundo vai, um dia vai acontecer para todo mundo.
todo mundo tem sua hora. A gente tentou, a gente ficou 40 minutos com a senhora, mas não foi hoje, né? A senhora tinha que fazer essa passagem. É, saudade é uma coisa que dói dos dois lados, mas um dia todo mundo se reencontra, todo mundo se vê, então a gente tentou. E no que eu estava respondendo esse pensamento que veio em mim, eu lembrei que uma tia minha que vê espíritos desde pequena, ela fala que a gente não pode responder pensamento, porque nem sempre é pensamento, às vezes é influência de algum espírito próximo de você. E quando eu fiz esse corte, tipo, putz, eu não podia estar respondendo esse pensamento, eu tive a sensação da parte do tronco, o ombro dela levantar, e eu tomei um susto, porque eu tava na região da mão, tirando o acesso, tudo. Eu tomei um susto e olhei. E quando eu olhei, ela estava deitada, óbvio. Já estava roxa, gelada, o pé já tinha aberto, que a gente fala que quando morre o pé abre, né? Vai um para cada lado. Então ela já estava literalmente dura, roxa e tudo mais. E aí, quando eu tomei esse susto, eu lembro que eu ainda falei assim não, vó, você me ajuda que eu te ajudo. Porque realmente eu tomei um susto, eu falei, gente, né? Então eu ainda respondi isso, assim não, vó, você me ajuda que eu te ajudo. E o que acontece? Continuei tirando as coisas e coloquei os eletrodos do eletro e me afastei, porque quando a gente roda um eletro, a gente tem que estar distante do corpo para não dar interferência. No que eu me afastei, o eletro veio com batimento cardíaco, acho que de 81, 71, então para o adulto é um batimento cardíaco normal. E ele veio com traçado de eletro. Eu olhei para ela, né, roxa, já dura, gelada. E naquele momento eu falei assim para uma técnica que estava ao lado, só não estava vendo porque a gente tinha separado o leito por um biombo, né? Eu falei assim, Denise, vem aqui. Aí ela veio, o que foi? Eu falei, roda esse eletro pra mim. Por que não tá funcionando? Pum, apertou o botão. Eu falei, não, tá, eu acho. No que ela apertou o botão, o eletro veio sem traçado nenhum, sem batimento nenhum. Aí ela, por quê? Aí eu falei, porque veio com traçado, vou mostrar pro doutor. E levei pro doutor os dois eletros, o que a minha amiga tinha acabado de rodar e o que eu tinha acabado de rodar. Ele olhou o meu eletro, olhou dela. Eu falei, doutor, você quer investir? Quer que eu pegue as medicações novamente? A gente começa de novo massagem cardíaca, essas coisas. Ele falou, olha, Marcela, vou ser bem sincero com você. Se esse batimento cardíaco fosse cerca de 4 minutos e aí depois rodou um eletro e não tinha, se ele permanecesse nesse próximo que ela rodou, eu ia falar que era vestígios de adrenalina que ficou no organismo, então podia descer o corpo pro necrotério porque era a medicação que estava fazendo isso. Mas no mesmo minuto, porque se vocês olharem na foto, é o mesmo minuto e só muda os segundos. Ele falou, mas no mesmo minuto, um eletro com traçado e outro sem é impossível. No mínimo, fica uns 4 minutos aí ainda tendo uma onda pela medicação, mas no mesmo minuto, um traçado com batimento e o outro não, é impossível, pode descer o corpo. Eu achei estranho, eu tirei uma foto, eu falei, ué, né, vou tirar uma foto pra me respaldar, porque depois vai falar, né, e tinha traçado mesmo, enfim. Desci o corpo pro necrotério, sem medo, sem receio nenhum, nunca tive. Eu tenho quando eu tô assistindo filme e ouvindo coisas de terror, jogando jogos de terror, mas não quando eu estou ali na vivência, eu não tenho. Desci o corpo pro necrotério, normal. Quando eu subi, que eu sentei pra anotar o que tinha acontecido, porque isso tinha sido o começo do plantão, então ainda era 8 e pouca da manhã, no que eu sentei, a enfermeira falou assim, isso vai dar mal BO. E eu já estava com aquilo na cabeça que eu tava ouvindo, vocês deixaram eu morrer, né? Então eu fiquei meio que irritada com isso vai dar mal BO, porque o que a gente podia fazer, a gente fez, eu não tava entendendo esse motivo. E aí eu parei assim de anotar, olhei bem pra ela assim, eu falei, por quê que isso vai dar mal BO? A gente ficou com ela 40 minutos, eu voltei e perguntei pro doutor se ele queria continuar investindo, eu não tô entendendo. Aí ela virou bem séria pra mim e falou assim, porque quando eu peguei plantão dela, ela me pediu ajuda. O enfermeiro do noturno veio me passar plantão e ela me pediu ajuda. Eu falei assim, calma, eu vou pegar o plantão e eu já volto. E não deu tempo de eu voltar. E aí eu entendi o porquê vocês deixaram eu morrer. Porque até então eu tinha chego, gritaram código azul, porque eu estava pegando plantão. E simplesmente a gente foi lá, investiu, ficou 40 minutos. Mas eu não sabia, né, que na hora que ela viu a enfermeira, bem cedinho, ela pediu ajuda e a enfermeira falou, eu já volto. Então, assim, a revolta desse espírito foi tão grande porque ela pediu ajuda e negligenciaram isso e, enfim, foram pegar plantão, passar plantão primeiro para depois ver o que ia dar, que a revolta dela foi tão grande que acabou se materializando em um papel, né? Então, ela realmente não tinha batimento cardíaco, ela estava em óbito, corpo gelado, ela já estava roxa, tudo, porém, energeticamente, né, ela conseguiu se materializar em papel
de tão revoltado que o espírito naquele momento ficou do desligamento do corpo. Talvez tenha se materializado comigo e não com a Denise, porque eu sou médium. Na época eu não era. Hoje em dia eu sou um bandista, mas na época eu não era. Então talvez se materializou em papel comigo e não com a Denise, porque a médium era eu. A mesma história do Billy que eu contei. Talvez era a única pessoa, não sei como os espíritos vê nós encarnados aqui na Terra. Mas pode ser que eles vejam de uma forma diferente quem tem mediunidade, quem é médium. Então, pode ser que ali ela viu que eu era médium, não sei se os médiums encarnados lá pro plano espiritual aparecem de uma forma diferente, de uma cor diferente, enfim. Eu acredito muito nos índigos, cristais, que são a cor da sua aura, né, dependendo da sua evolução, então também não sei. Mas eu sei que a revolta dela foi tão grande que ela se materializou no papel. Outra coisa também que pode ser é que conforme eu respondi, né, vocês deixaram eu morrer, talvez ali ela tenha linkado. Então é ela que me ouve e talvez achado que eu visse, e ali ela se materializou em papel, essa questão de revolta. A minha tia fala que a gente não pode responder pensamentos que nem sempre são nossos, e eu perguntei pra ela como que ela fazia pra não se assustar todas as vezes que ela via um espírito, porque literalmente ela vê como carne e osso. E ela falou assim que ela finge que não tá vendo. Então, se a gente tá conversando e tem um ali na sala, ela finge que não tá vendo. Porque daí eles pensam que ela não vê, que ela é igual a gente, né? Que não tem clarividência. E eles não ficam pedindo as coisas. Então, a partir do momento que eles percebem que você vê, eles ficam pedindo as coisas. E aí eu não sei se conforme eu respondi o pensamento, ela falou, então, alguém me ouve. Quando a gente desliga do corpo, eu acho que esses primeiros momentos a gente não entende que teve esse desligamento. Mas vocês deixaram eu morrer, eu acho que de certa forma ela tinha algum conhecimento, que ela não pertencia mais ao mundo carnal. Então é isso, gente. Esse é o relato, do hospital, e eu tenho foto do Eletro. Rapaziada. Enquanto a gente estava ouvindo aqui, eu mandei pra ela, né, uma mensagem falando assim, cadê a foto do Eletro? Mas, de qualquer forma, é incrível o relato, incrível mesmo. E ela falou muita coisa interessante, né, sobre... o- É engraçado como é que a própria senhora percebeu que, tipo, não estava mais viva. Vocês deixaram morrer. Essa frase, apesar de curta, né, carrega uma informação muito interessante, né? Ela sabia no momento que ela deixou de estar encarnada. Talvez ela estivesse se vendo, né? Muita gente fala isso, né? Viu o próprio corpo e tal. Então ela sabia que ela não estava mais ali dentro da própria carne, né? E, cara, com o lance de conseguir ainda assim fazer um sinal lá no eletrocardiograma é incrível, né? Ainda mais com sinal como se fosse, né? Porque pode ser qualquer coisa. Pode ser, sei lá, tô falando aqui de completo ignorante da área da saúde que eu sou, mas acho que dependendo se fosse uma outra coisa, se fosse sei lá, um choquezinho, um erro, um bug lá no sistema, poderia ter um negócio qualquer, mas nesse caso foi certinho, né? Então, assim, ela mandou a foto, esse pilim que a gente escutou agora há pouco foi dela mandando. Então, vamos ver aqui, vamos ver junto a imagem, peraí. Que interessante, né, cara? Dá pra gente ver aqui, ó. Ó. De novo, gente, eu sou completo ignorante, mas eu não sei se isso aqui significa é, um batimento certinho, que parece, né, ter um tuque. E ele se repete, tá vendo? Ele se repete. Não seria o melhor batimento possível, mas tem uma certa repetição aqui, né? Posso estar falando uma besteira aqui, o pessoal vai tipo, você não é médico, o que que você está falando? Mas de qualquer forma, interessantíssimo. Muito interessante. Tem até aqui a data, né? 2023, 71 batimentos por minuto. E eu sei que 70 é um batimento bom, né? É um batimento bom, normal. Que doideira. É, super interessante. Incrível. Obrigado, Má, pelo seu relato. Vamos para mais uma? Aliás, valeu, Elija também. A Má e a Elija estão lá no Central do Além. Obrigado demais por vocês terem mandado. A Lígia que mandou a deixa, né? E a Má que mandou o relato.